Olá, alunos! Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar sobre o cinema brasileiro. Então, nós vamos estudar uma linha do tempo, vamos entender o que acontecia fora do Brasil, para depois a gente entender o que acontecia aqui no cenário nacional. Então, em 1885, tivemos aqui a invenção do cinematógrafo com os irmãos Lumière, e eles organizaram a primeira sessão de cinema em Paris, apresentando o filme La Sorte des Usines Lumière, que retratava a saída dos funcionários das fábricas. Vocês podem observar logo aqui, essa foto aqui à esquerda. Então, aqui é essa saída dos funcionários das fábricas e essa simples gravação. Aqui, na verdade, retrata, né, a primeira cena aí de filme, tá bom? Que entrou para a história aí do cinema mundial. Então, um ano logo após, em 1886, nós temos aqui a inauguração da primeira sala de cinema no Brasil, que foi por Pascoal Segreto e José Roberto da Cunha Salles, com cenas da Baía de Guanabara. Então, eles foram os primeiros pioneiros do cinema no Brasil, considerados os grandes primeiros cineastas no país, uma vez que realizaram gravações, né, da Baía de Guanabara, como eu já citei para vocês, e também no ano seguinte, Pascoal Segreto realizou uma filmagem na cidade de São Paulo, que foi durante a celebração da unificação da Itália. Então, no entanto, foi somente no início lá do século XX que São Paulo tem sua primeira sala de cinema, chamada de Bijou Theatre. E também existiam, né, alguns problemas nessa questão aí do cinema no Brasil. E um dos problemas era a questão da eletricidade, tá? Então, assim, a falta de eletricidade era uma coisa constante que somente foi resolvida em 1907 com a implantação da usina Ribeirão de Lages, no Rio de Janeiro. Então, após esse evento, os números de salas cresceram, né, absurdamente, consideravelmente, na cidade do Rio de Janeiro e chegando, né, a ter cerca de 20 salas de exibição. Então, de uma sala, né, olha só o salto, né, agora para 20 salas de exibição. Então, o cinema realmente caiu no gosto da sociedade brasileira e percebemos que começou de uma forma muito simples, né, e que a energia, essa questão da eletricidade também não colaborava muito, mas em 1907, né, com a implantação aí da usina de Ribeirão de Lages, né, esse problema ele foi sanado. Aqui em 1908 foi um período de intensa produção cinematográfica conhecido como Bela Época, e é o que vocês conhecem, né, claro, como Belle Époque. Então, a Belle Époque ela foi marcada pelo estilo de vida otimista e livre dos cidadãos, e o país que mais se destacou, obviamente, foi a França, né, pois a França ela era vista como um centro global de todas as mudanças tecnocientíficas da época, tá bom? Então, acho que é um conteúdo que o professor Ricardo deve ter trabalhado com vocês. E aqui, logo 2 anos após, 1911, foi fundada, né, a Companhia Cinematográfica Brasileira. E aqui, só um pouquinho distante, né, de 1911 para 1923, então nós temos aqui toda assim, uma relevância do filme Primavera da Vida. Então, com esse filme, o cinema realmente ele sai do eixo Rio-São Paulo, porque na verdade o cinema ele ficava muito, né, centralizado, né, ou no Rio ou em São Paulo, mas aí ele começou a se expandir. Então começaram a filmar em Campinas, Belo Horizonte e Rio Grande do Sul. O filme Primavera da Vida, na verdade, ele foi o primeiro longa-metragem nacional e ele é um dos primeiros filmes de Humberto Mauro, considerado o primeiro grande cineasta do cinema brasileiro. Então, se você fizer uma busca aí pela questão do primeiro, né, cineasta brasileiro, automaticamente você vai estar de cara com essa informação, né, porque a história do cinema nacional revela, né, uma grande admiração pelo fato de que Humberto Mauro, né, ele foi realmente o primeiro cineasta aí do nosso contexto nacional. Em 1929 surge o primeiro filme brasileiro sonorizado, que é chamado Acabaram-se os Otários. Aí, um ano logo após, em 1930, Gonzaga cria a Cinédia, que foi o primeiro grande estúdio cinematográfico brasileiro, tá bom? Já em 1941 surge no Rio de Janeiro a Companhia Cinematográfica Atlântida,
produzindo chanchadas e comédias de baixo custo. Professor, o que são chanchadas? Na verdade, as chanchadas simplesmente são comédias musicais e elas tiveram o auge em 1930 e 1950. Existia-se nas chanchadas uma mistura com elementos de filmes policiais e de ficção científica. E essas fitas elas eram muito comuns na Itália, em Portugal, no México e também em outros países, tá? E então, aqui em 1950 foi fundada em São Paulo a Companhia Cinematográfica Veracruz. Então, Veracruz, ela nasceu no fim de 1949, então o projeto ele foi encabeçado por Zampari, e Zampari, na verdade, ele pretendia dar ao cinema brasileiro qualidade e projeção internacional. Então ele percebia, né, claro que o cinema brasileiro ele estava crescendo, mas só que ele queria uma qualidade, né, melhor, e também queria que o nosso cinema ele fosse reconhecido também fora do país. Então, o amigo e empresário, o Cecílio Matarazzo, ele aderiu à causa, tá? E ele assim apoiou completamente aí essa ideia. E ele doou, inclusive, doou o terreno onde foram montados os estúdios de São Bernardo. Em 1955, Nelson Pereira dos Santos inaugura o Cinema Novo. Então, o filme Rio 40 Graus, ele veio realmente para inaugurar essa fase de extrema importância aqui no cinema brasileiro, tá bom? Rio 40 Graus. Inclusive, tem até a foto aí desse filme aí no livro de vocês. Aí, indo um pouquinho aqui para 1961, temos Glauber Rocha, que ele filma Barra Vento. Aí logo após, né, em 1962, Anselmo Duarte ganha a Palma de Ouro em Cannes com o filme Pagador de Promessas, que é o primeiro filme brasileiro indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, tá bom? Então, o que significa essa Palma de Ouro? A Palma de Ouro ela é o maior prestígio do Festival de Cinema de Cannes. Então, o nosso país, né, em termos de cinema, ele já começou a aparecer aqui com o filme O Pagador de Promessas. Aqui em 1968 tivemos o início do cinema marginal com os primeiros longas, né, de Bressane e eu creio que fala Genzerla, tá bom? Então, o que foi o cinema marginal? Professor, era um cinema produzido por marginais? Não. O próprio título ele dá essa sugestão, mas não é, gente. Então, o cinema marginal ele é reconhecido pelas características que são presentes em toda a sua filmografia. Então, vamos agora perceber quais são elas. São elementos das produções dos marginais, tá? A contracultura, o classicismo narrativo, o confronto com o público. Essas são algumas características aqui dos marginais, tá bom? Do cinema marginal. Então, em 1973, surge o Festival de Cinema de Gramado, e já em 1980, o Hector Babenco ele lança Pichote, A Lei do Mais Fraco, Tezuka Yamazaki se estreia aqui tá com acento, vocês sabem que não tem, em Gaijin Os Caminhos da Liberdade. Estamos quase terminando. Em 1993, Carlos filma o autobiográfico Alma Corsária, e já em 1998, né, é lançado Central do Brasil, né, de Walter Salles, tá bom? Central do Brasil é com a atriz, né, excelentíssima, conhecida aí a nível nacional e também fora do Brasil, que é a Fernanda Montenegro, tá bom? Esse filme já é de 98. E já em 2002, né, é produzido por Walter Salles o filme Cidade de Deus, que talvez vocês já assistiram, creio eu que vocês já assistiram. Ele recebeu 4 indicações ao Oscar das seguintes categorias: melhor diretor, melhor roteiro adaptado, melhor montagem e melhor fotografia, né? E eu acredito que vocês também já assistiram Olga, tá? Que ele é um filme de 2004 e a estreia do filme Olga de Jaime Monjardim, que conta a história de uma militante comunista, né, nos anos 30, levando 385 mil espectadores, né, em seu fim de semana de estreia no cinema. Tá bom? Olga é um filme belíssimo e triste também. Tá, meninos? Então tem aqui o link de apoio, e na verdade aqui tem
um documentário que é o cenário atual e projeções para o futuro. Eu gostaria muito que vocês assistissem esse documentário. E a leitura obrigatória dessa aula, como vocês já sabem, está na página 233 e 234. E tenham bons estudos. Até a nossa próxima aula.